Começando mais um Resenha da Copa do Mundo! Estreia preocupante, somente 1-1 contra o Marrocos. Um empatezinho. É claro que o Marrocos provavelmente, junto com o Brasil, são as melhores seleções desse grupo. Mas para quem esperava às vezes um jogo mais fácil, nada foi disso. o que aconteceu. Até pela qualidade dos jogadores do Marrocos também. Mas nós vamos falar mais disso na sequência. Copa do Mundo que começou com 2-0 México e África do Sul. Já começou com um jogo movimentado. E com 3 expulsões, hein? a primeira vez na história que um jogo inicial começa com 3 expulsões. Tem Copa do Mundo que não teve 3 expulsões na Copa inteira. Então, vamos falar mais disso. E o árbitro foi brasileiro, hein? É isso aí, Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro. Com certeza uma boa notícia, mas com essa polêmica de 3 expulsões, né? Algumas delas muito, com certeza corretas, principalmente a última, discutível, mas isso faz parte, tem o VAR também para ajudar, que poderia ter intervido nessa situação. Sobre a questão dos outros anfitriões, porque é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções com 3 países sede. Aí teve o jogo, foi a primeira goleada Do Estados Unidos, 4-1 em cima do Paraguai. Não se esperava um jogo assim, 4-1, uma goleada dos Estados Unidos. Claro, tem a questão do fator casa, o fator local, né, que influencia bastante. Mas foi um jogo com alguns gols. E o outro anfitrião, que também é o Canadá, que ficou com um empatezinho, 1-1 contra a Bósnia. É isso aí, então esses 3 anfitriões iniciaram dessa forma. Claro que teve muitos jogos, outros empates, vários jogos também bem interessantes que teve nesses primeiros dias de Copa do Mundo. Mas nós vamos focar principalmente no jogo do Brasil. E falando do Brasil, os primeiros 20 minutos, 20 e poucos minutos, até sair o gol, né, do Marrocos, e alguns minutos depois foi bem complicado. Foi um domínio total, vamos dizer assim, do Marrocos, que conseguiu ficar bastante tempo com a bola. O Brasil não conseguia ficar muito tempo com a bola, que veio com a escalação que eu achei meio... Vou dizer que não seria as melhores peças, que veio com o Alisson no gol, com a zaga veio Gabriel Magalhães e Marquinhos, nas laterais vieram Ibanes e o Douglas Santos, no meio veio Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, e nas pontas vieram Rafinha, Vinícius Júnior e de centroavante veio Igor Thiago, que eu acho que fez uma partida muito abaixo. Na verdade, o que acontece? Uma das situações complicadas é que o Brasil ficou com uma defesa exposta, um meio-campo que errou muitos passes, errou muito mais passes do que o Marrocos. Inclusive, nos primeiros minutos, até 20 minutos, o Marrocos dominava completamente. Fez o seu primeiro gol com o Saibari, e aí o Brasil... Bonito gol, se falar. E numa jogada onde a defesa do Brasil ficou exposta, a bola foi ali... uma troca de passes que não deu certo, e o Meia achou muito fácil o Saibari, que conseguiu chegar na frente do Alisson com os zagueiros que não conseguiram acompanhar na jogada. O Marquinhos e Gabriel Magalhães e não conseguiram dar um jeito de afastar a bola em linhas, né? Inclusive eles estavam em linhas, então isso também é outra coisa que complicou. Aí nós temos uma boa notícia, que foi o quê? O protagonismo aparecendo do Vinícius Júnior, que assumiu a responsabilidade e foi para cima e conseguiu o gol de empate 1-1, que daí deu uma melhorada no Brasil, que estava muito mal até esse momento. Aí, principalmente o Brasil, no caso, aos 31 minutos, quando o Vinícius Júnior fez o gol, teve algumas chances, inclusive uma com o Paquetá ali, que deu, vamos dizer, uma meia bicicleta ali, ele tentou um jogo de voleio. Tentou alguma coisa, conseguiu um escanteio, mas lembrando que antes disso tudo, antes de sair qualquer um dos gols, teve uma chance de cabeça do Igor Thiago, que ele não conseguiu cabecear. Ele pulou, eu acho que diria na hora errada. Poderia ter aproveitado melhor. Esse gol poderia ter mudado o jogo todo.
No futebol é assim, né? Muitas vezes um detalhe, um gol, um gol errado, né? No caso uma perda, acontece muitas reviravoltas durante o jogo. Então o Brasil não estava bem até o gol do Brasil. Marrocos. Não, até o gol do Brasil. Daí o Vinícius Júnior fez o gol, o Brasil deu uma melhorada. Tanto que teve algumas chances, essa do Paquetá foi uma das que eu lembro assim, que foi mais clara, que teve uma oportunidade boa de gol. Aí veio o intervalo. E no intervalo, o Brasil teve duas trocas. Teve duas trocas, mas teve, acho que, trocas que não deveriam ter sido feitas. A gente deveria ter trocado os outros jogadores. Mas eu acredito que o Casemiro... O Casemiro, sim, saiu o Casemiro e o Ibanes, né? Isso. Os dois estavam amarelados. Saiu o Casemiro e o Ibanes, entrou o Danilo do Flamengo e entrou o Fabinho, que eu acho que fez uma partida boa, uma partida ok. Muito boa. Claro que o Casemiro tinha uma defesa exposta ali, acabava dando uma dificuldade na questão da saída de bola. Mas eu achei o Casemiro muito abaixo. Fabinho entrou bem. Claro que levou alguns passes. Olha só, vamos ver como é que vai ser esse próximo jogo depois da escalação, né, do Brasil contra o Haiti. Né? Porque é um jogo que se espera que o Brasil cresça, faça um grande jogo, que aumente a expectativa, porque a expectativa depois desse jogo contra o Marrocos, confesso que deu uma baixada. Mas o que acontece? Esse jogo da Escócia contra o Haiti, que se esperava uma goleada muitas vezes que o Haiti sofreria, foi um jogo equilibrado, inclusive com algumas questões ali que o Haiti reclama sobre bolas que pegaram na mão dentro da área. Então, ou seja, quem espera uma facilidade absurda do Brasil dando goleada facilmente, talvez não seja assim. Mas cá entre nós, né? O time que a seleção brasileira tem contra o time do Haiti tem que ser um jogo que a seleção brasileira imagina a folha salarial de cada um. Precisa dominar. Com certeza. Inclusive assim, falando ainda desse jogo Brasil-Marrocos, no segundo tempo até o Brasil deu uma melhorada, né? No segundo tempo acabou tendo um pouco mais de posse de bola, tanto que a posse de bola ficou bem equilibrado, quase 50%. Mas se olhar o primeiro tempo do jogo, o Marrocos foi muito melhor. No segundo tempo, o Brasil emparelhou o jogo. Então, o que eu acho é que o resultado de empate talvez tenha sido o resultado mais justo para esse jogo. Mas também acredito que as trocas deveriam ter entrado. O Endrick, um grande menino que tá fazendo uma Copa, tá vindo, tá conseguindo, tá querendo seu espaço. Eu acho que faria uma grande partida ali, ia conseguir um espaço. E também outro jogador que eu também colocaria seria o Ryan, que eu acho que poderia fazer alguma coisa, porque eu acho que o Rafinha também jogou bem abaixo. Também acho que o Rafinha não... Eu acho que poderia ter sido melhor, o Brasil teve uma dificuldade de encaixe. Acho que o Matheus Cunha até entrou bem. Entrou bem, porque depois entrou o Matheus Cunha, Luiz Henrique e entrou mais um. E Danilo. E o Danilo. O Danilo do Botafogo também, que foi muito bem amistosos ali nos últimos. Ele tem jogado bem. Tem que se fazer alguma coisa para mudar um pouquinho o esquema do Brasil, né? O Brasil tem qualidade, tem jogadores de qualidade, mas precisa explorar melhor isso. Vamos ver agora nos próximos jogos, porque tem aquela questão da estreia também, né? A estreia acaba sendo muito nervosismo, o Brasil muito nervoso no início, errando muito passe fácil. Então, assim, vamos ver nos próximos jogos, agora que já passou essa estreia, né? Então a gente tem essa expectativa, vamos ver como é que vai ser a escalação, como é que vai ser o próximo jogo do Brasil. Espero que melhore, porque ainda vai ter um jogo contra o Haiti e logo após o jogo contra a Escócia. Escócia, mesmo que ache, tem uma seleção que tem alguns jogadores ali que tem que tomar um cuidado. Justamente. O que acontece? Teoricamente se esperava o jogo Brasil e Marrocos o mais difícil e depois decidido, vamos dizer, antecipadamente quem faria o primeiro lugar. Não sei se vai ser assim não, porque não espero facilidade nos próximos jogos e a Escócia ganhou. E a Escócia de qualquer jeito tá em primeiro. É a líder do grupo. A líder do grupo. Então nós temos que ver como é que vai ser os próximos jogos para ver a questão também de como vai ser a situação do grupo. Porque assim, no início se esperava sempre Brasil e Marrocos entre primeiro e segundo, oscilando quem seria o primeiro e quem seria o segundo. Mas talvez a Escócia não esteja a passeio, né? Assim como muitos países
estão fazendo ali as suas surpresas que a gente falava, né? O Qatar que empatou no último lance praticamente do jogo. Então, assim, tem muitas coisas que podem acontecer num lance que muda toda a história do país na Copa do Mundo. O Paraguai eu esperava muito mais, né? Esses 4-1. 4-1 dos Estados Unidos, claro que o local tem a sua vantagem, mas 4-1... então tem toda essa questão. A gente tem que ver nos próximos jogos como vão se apresentar as seleções, né? Mas o Brasil não vai ter facilidades. Assim como o Vinícius Júnior tinha comentado depois, hoje em dia não tem mais time, não tem mais país, não tem mais seleção, não tem jogo fácil. Todo mundo está muito envolvido e o futebol já começou a ter emparelhar um pouco mais. Claro que o Brasil tem uma grande vantagem. Ele tem a individualidade, ele tem o talento. Jogadas como a do Vinícius Júnior nesse jogo contra Marrocos precisam aparecer Esses jogadores importantes precisam crescer no jogo para aparecer. Claro, não foi um começo bom, não foi o começo que a gente esperava, mas agora é melhorar e focar, porque ainda tem mais 2 jogos e o Brasil precisa mostrar que pode ganhar essa Copa do Mundo, mesmo que, claro, não seja o time mais favorito. Não. Para ganhar a Copa não, mas no grupo seria o time a ser. Mas lembrando, é a única seleção que tem 5 Copas do Mundo e tem que mostrar isso. É isso aí, a única seleção que participou de todas as Copas. Então, assim, a única pentacampeã. Temos que fazer valer o nosso talento, o futebol arte também. Vamos ver como é que vai ser nas próximas rodadas, mas estamos na torcida. Vai ganhar, tem que ganhar, precisa ganhar. Bom, se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque o vídeo novo sai quando? Normalmente sai meio-dia, mas agora na Copa do Mundo vai sair também nas terças e quintas ao meio-dia. Então não esquece de seguir também nossas redes sociais, porque lá aparece tudo. Instagram e TikTok, tal pai, tal filho Gates. E não esquece de assistir os outros vídeos aí. É isso aí. Até a próxima. Tchau.